Vamos para a palavra de Deus? Vocês querem ouvir a palavra? Vieram aqui para ouvir uma palavra do Senhor? Então abre a sua Bíblia comigo em Efésios 2, carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que está aqui, Pai, aberta diante de nós. Pai, ela foi inspirada pelo teu Espírito, assim nós cremos. E nós pedimos que agora este mesmo Espírito que inspirou as Escrituras venha e ilumine os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos essa palavra, que o Senhor nos ensine hoje a obra e o objetivo de Cristo em vir ao mundo. É o que nós te pedimos e assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como nós dizemos no início desse culto, o Natal é a data, a data onde nós separamos para celebrar a vinda do Criador de todas as coisas nessa terra. Ele não só pisou nesse mundo, porque nós vamos ver alguns relatos anteriores na palavra de Deus, onde há algumas manifestações de Deus nessa terra. Mas aqui, o Deus Criador, o Deus vivo, não só pisou na terra, mas ele esvaziou da sua glória. Ele se fez em figura humana, nascido de mulher. Assumiu a posição de um servo e foi fiel até a morte de cruz, por amor a mim e por amor a você, querido. Então essa data, por mais que, como nós já dizemos algumas oportunidades aqui, ela não é a data
que específica, cravada historicamente do nascimento do nosso Senhor, mas é a data onde em toda a terra está agora celebrando esse dia. Hoje, a nossa região, né, ela divulgou lá uma mensagem, ela dizia assim, não é sobre uma data, mas é sobre um acontecimento. O Deus vivo veio na terra. Ele está aqui. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos restaurar. Ele veio restaurar a comunhão de Deus com os homens. Então o Natal é uma data de celebração da esperança, onde a esperança renasce no coração da humanidade. Há esperança para nós, porque Cristo veio nesse mundo, amém? Por isso, Paulo está aí escrevendo aos Efésios, e nós começamos aí pelo versículo 11, e ele vai dizer assim, olha, portanto vocês têm que se lembrar, vocês têm que puxar na memória qual era a sua condição antes de Cristo. Portanto, aí no versículo 11 ele vai dizer, olha, portanto lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, incircuncisão por aqueles que são circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Paulo está dizendo, olha, é necessário lembrar quem eram vocês quando não havia Cristo nas suas vidas. E aí ele diz, vocês eram gentios. Gentio não é uma pessoa que é amável. Você é tão gentil, não é isso. Gentio é aquele que não era judeu, aquele que não havia nascido, descendente da tribo de Israel. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o nosso retrato. Quando Cristo ainda não havia se manifestado nessa terra. Separados da comunidade de Israel aqui, quer dizer que nós não pertencíamos ao povo de Deus. Deus havia separado uma família na terra. Quando ele se manifesta a Abraão, ele fala, olha, Abraão, da sua descendência, né? Todas as famílias da terra vai ser abençoada. É de você, Abraão, que vai sair o meu povo. É de você que vai sair aquele povo separado, santificado, exclusivo meu. Deus havia separado um povo na terra para ser uma, vamos dizer assim, uma amostra de que é ter um povo debaixo do seu senhorio, tendo ele como Deus. Por isso tem aquele salmo que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus estava levantando Israel e falando, essa é a nação que é feliz, porque eu sou o Senhor deles. E essa nação então é o povo de Deus. Só que aí para nós lemos, e hoje para nós é muito cômodo, e a gente acha que o Senhor Jesus veio assim, para nós, né? Que assim, Cristo sempre veio assim, todo mundo já é cristão. Mas houve um tempo que se acreditava que o Cristo era só para os judeus. Que Deus era só para os judeus. Deus havia separado ali os descendentes de Israel para serem o seu povo. Então nós não éramos nenhum povo. Nós não pertencíamos a Deus, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos uma família. E não tinha nenhum lugar para nós. Então alguém sem Deus na sua vida é alguém que não tem um lugar, não tem uma família a pertencer, não tem propósito de vida.
É interessante que na palavra de Deus vai mostrar ali o primeiro homem, né, que renegou a Deus e a sua família. Esse homem chamado Caim, que assassina o seu irmão. E é interessante, um dia eu ouvi um pregador falando a respeito de Caim, ele fala assim, que o que fez o primeiro homicídio na terra foi por causa de uma discussão a respeito de um culto. Né? Tava dois irmãos brigando para ver quem tinha feito o melhor culto a Deus. E ele mata o irmão dele por isso. Mas só um parênteses, tem nada a ver com o que a gente vai falar. Mas Caim, quando ele renega a Deus e o seu irmão, ele se torna um vagante, um errante pela terra. Alguém sem destino, alguém sem lugar a pertencer. Então, quando nós estamos sem Cristo, nós não pertencemos a uma comunidade, à comunidade de Israel, ao povo de Deus. Mas Paulo também vai dizer aí que sem Cristo nós também não temos parte nas promessas. Todas as promessas de Deus sobre a terra, quando nós não estamos em Cristo, nós não temos acesso a elas. A aliança de Deus e a realidade das suas promessas não pode ser partilhados por aqueles que não estão em Cristo. Sem Cristo, Paulo vai dizer aí que nós não temos esperança. Vocês estavam sem Cristo, sem esperança. Se você perguntar para uma pessoa que está sem Cristo Jesus na sua vida e falar, olha, se você fechar os seus olhos hoje, se os seus dias se encerrarem nessa terra, você tem confiança? Você sabe qual é o destino da sua alma? Você está pronto para enfrentar a morte? E as pessoas vão falar, eu não tenho certeza. Eu tenho medo da morte. Porque sem Cristo nós não temos esperança de um amanhã. O nosso destino e a morte por conta dos nossos pecados. Melhor, deixa eu reformar. O nosso destino é a morte por conta dos nossos pecados. Efésios, aí no começo desse capítulo que nós vemos, no versículo 1, vai dizer justamente isso. Vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Cristo é a nossa esperança, querido. Se o Natal é uma celebração de esperança, é só porque é por conta de Cristo. Sem Cristo, sem esperança. Mas Paulo ainda continua dizendo que nós, além, quando estávamos sem Cristo, nós estávamos sem Deus no mundo. Já viu alguém que você fala, olha assim e fala, rapaz, não tem Deus não. É ou não é? Uma pessoa sem Deus no mundo. Sem Cristo nós não temos comunhão com Deus. Nós não temos acesso a Deus. Cristo, Ele inaugurou um novo e vivo caminho que nos leva até o Pai. É só através de Cristo que nós vamos ao Pai. Por isso, Paulo está dizendo, olha, quando você está sem Cristo, não há Deus no mundo para você. Romanos 5,10 vai dizer, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. A nossa condição é de inimizade com Deus. Há uma separação entre nós e Deus, que somente através de Cristo que nós temos acesso ao Pai. E o que eu estou fazendo aqui é te lembrar da nossa condição sem Cristo. Nós precisamos voltar a nossa memória e olhar para quem nós éramos sem Ele. Quando Cristo ainda não havia nascido em nós. Quando o Natal ainda não tinha chegado na nossa vida.
porque nós não éramos um povo. Nós não tínhamos acesso às promessas de Deus, nós não tínhamos esperança no nosso coração, e o pior, nós não tínhamos comunhão com Deus. Esse é o nosso quadro. Mas queria que você gravasse o seu coração e tivesse atenção todas as vezes que você olhar para a palavra de Deus, estiver lendo a Bíblia, e aparecer algumas expressões assim como então, mas, entretanto, porém. Abre o teu coração e presta atenção, querido. E o que Paulo estava dizendo, olha, lembre-se da sua condição antes de Cristo. E aí ele vem falando tudo isso. Vocês não eram um povo, não tinham lugar para pertencer. Vocês não tinham promessas, vocês não tinham esperança. Vocês não tinham Deus. Mas, versículo 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós que não éramos povo nenhum, nós que não tínhamos promessa nenhuma sobre as nossas vidas, Cristo veio até nós. Nós, porém, que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O Filho de Deus veio até nós, queridos. O Filho de Deus veio. E aí nós lemos no início desse culto o relato de Lucas a respeito da vinda do Filho de Deus, e aí nós vamos ver o declarar de um coral de anjos dizendo, que há paz na terra aos homens, a quem Deus concede o seu favor. O anúncio ali era de paz, ali o anúncio era de redenção, o anúncio ali era de um novo começo, ali era um anúncio de que não tenham mais medo, não se atemorize diante da glória de Deus, a comunhão com Deus está prestes a ser restaurada na terra. Esse era o anúncio. É isso que significa a vinda de Cristo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O mas chegou na nossa vida, naquele dia em Belém. O mais chegou. E aí eu queria te perguntar, será que esse dia de Belém já chegou na tua vida? Será que o Cristo já nasceu no teu coração? Será que Ele tem vida aí dentro de você? Porque Paulo vai dizer no versículo 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Antes nós não tínhamos comunhão com Deus, inimigos de Deus. E agora Cristo é a nossa paz. Antes nós éramos inimigos do povo de Deus, separados da comunidade de Israel. Ele é a nossa paz. Qual é o objetivo de Cristo vir nessa terra? Comunhão. Comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os homens. Não sei se você lembra, mas nós estamos dentro de uma série de mensagens, né? Nós estamos numa série que é nos preparando para o novo ano. Que Deus está aí, nos preparando. Já traçou todo o nosso caminho pela frente. Nós estamos aqui preparando nosso coração para isso. E não tem como nós entrarmos em 2025 sem o entendimento que a comunhão faz parte da obra de Cristo na nossa vida. Então nós precisamos ter comunhão. Qual é o objetivo de Cristo? Está aí no versículo 15, no finalzinho dele. Paulo vai dizer,
o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Em algumas versões vai dizer assim, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Então nós vamos ver que o primeiro objetivo de Cristo é gerar uma nova humanidade, um novo homem, feito não só mais da comunidade de Israel, dos patriarcas, mas agora de toda a terra, toda a humanidade, de toda a raça, tribo, língua e nação, chamando homens e mulheres para comunhão com Deus, para ter paz, acesso a Deus novamente. Então o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz, acabando com o muro de inimizade entre nós. Se antes nós éramos independentes, vivendo pela nossa própria vontade, se antes havia ali a comunidade de Israel separada, exclusiva, agora, e nós não éramos nem participantes disso, nós não tínhamos acesso a eles. Queridos, Paulo está escrevendo essa carta numa prisão justamente porque ele tinha sido acusado de uma coisa, Samuel: levar um gentio para dentro do templo onde os judeus adoravam a Deus. Ele foi acusado falsamente por isso. Aí aquele reboliço dentro do templo, eles quase matam ele ali, espancado no pátio do templo, porque um endemoniado lá tinha falado: Paulo levou um gentio para dentro dos átrios do templo. Tamanha era a nossa separação com os judeus. Nós não tínhamos direito de entrar no templo que eles adoravam, Deus que nós adoramos. E que o texto está nos dizendo aqui agora é que o objetivo de Deus era pegar desses dois povos e fazer uma nova humanidade na sua presença. É a comunhão com os homens sendo restaurada, queridos. Alguém que é pacificado com Deus, ele consegue ter comunhão com alguém que é completamente diferente dele. Quer mistério maior do que nós aqui dentro dessa igreja? Olha, pequenininha. E quantos gostos, quantos jeitos diferentes. Quantas personalidades estão aqui dentro dessa sala. E Deus tem o poder, a graça de nos unir no mesmo corpo e nós termos uma comunhão firmada no vínculo do seu Espírito. Deus tem o poder de reunir o seu corpo e manifestar a graça e o amor de Cristo nesse lugar. O objetivo de Cristo quando veio nessa terra é restaurar a nossa comunhão numa verdadeira irmandade e fraternidade, onde nós podemos dizer de fato como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali Deus vai derramar a sua vida e a sua bênção para sempre. Quem esteve lá ontem no acampamento ouviu quando nós dissemos que não há como viver igreja sozinhos. Que nós precisamos pedir para Deus aumentar o nosso amor um pelos outros. E quem faz isso, querido, é quando nós temos a revelação da obra de Cristo. Quando nós entendemos que o objetivo dele era unir todos os povos debaixo do seu amor, da sua graça, da sua vida, da sua transformação, da sua santidade, do seu senhorio. Por isso, queridos, nós precisamos dizer: Deus, forma mesmo de todos nós aqui um só corpo, que haja judeus, árabes, africanos, chineses, de todos os povos. Eu quero ver os meus irmãos e amá-los de todo o coração. Porque o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Naquela época vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Não havia lugar para nós no arraial de Israel. Mas Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Hoje você pode dizer: eu faço parte do povo de Deus. Nós somos uma nação eleita, um reino de sacerdote, um povo de propriedade exclusiva de Deus, querido. E isso antes era só sobre os judeus. Mas Cristo amou o mundo. Cristo ama cada um de nós que está aqui nessa sala. Cristo ama cada um dessas pessoas que moram nesse bairro, moram nessa cidade, nessa nação. Ele se entregou por todos. Ele veio, assumiu a forma de um bebê frágil por cada um de nós, queridos. O objetivo dele era restaurar a comunhão entre nós. Mas também vai dizer aí o texto que o objetivo dele era nos reconciliar com Deus. Porque sem a reconciliação com Deus não há comunhão entre nós. Porque puxa aí na sua memória quem era você antes de Cristo. E o seu Deus vai ser você mesmo. Era você mesmo, né? Antes de Cristo nós só pensávamos em nós mesmos. E nós iríamos fazer qualquer coisa para satisfazer a nossa própria vontade. Mas Cristo veio na terra para nos reconciliar com Deus e nos realinhar com a vontade de Deus. O texto vai dizer aí, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Cristo veio, queridos, para nos reconciliar com o Pai. Ele veio como um bebê, cresceu, viveu toda a vida humana, até ser pregado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de olhar para Deus e dizer: Ele é o meu Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Ele rasgou o véu que nos separava da glória de Deus. Lembra-te, você estava destituído da glória de Deus, porque todos nós pecamos. Mas Cristo tomou o meu e o seu lugar, querido. Ele veio nessa terra, viveu como homem, para nos apontar um novo caminho, para nos chamar de volta ao Pai. Ele disse: é por aqui, sigam-me, porque eu sei aonde o Pai habita. Ele veio nos reconciliar, destruir a inimizade que havia entre nós e Deus. Nós éramos alvos da ira de Deus, e Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou a condenação que era nossa. Ele pagou o preço por mim e por você. E eu não estou entendendo como que você não pode glorificar a Deus por isso. Eu não sei como que você pode estar tão passivo a respeito de uma mensagem dessa, independente de quem está comunicando. Porque é sobre isso que Cristo veio fazer. Ele veio e tomou o meu e o seu lugar naquela cruz. Ele viveu como homem sem precisar viver. Ele era justo, perfeito, o cordeiro sem mácula alguma. E sangrou por nós naquela cruz. Ele provou o que é sentir frio, fome, medo, temor, ser traído por mim e por você, querido. É sobre isso que é o Natal. Não é só um bebezinho deitado numa manjedoura, mas é algo sangrento, é algo terrível. E isso foi por expressão de amor a mim e a você. E está na hora dessa mensagem começar a arder no nosso coração de novo. Não pode ser só um recital, uma apresentação ou um protocolo. Ele veio nos reconciliar com Deus. Nós estávamos condenados.
Nós somos miseráveis pecadores e mesmo assim Ele nos amou primeiro. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Aquele que tinha o poder para nos condenar, para nos destruir, Ele veio e disse: eu quero fazer paz com vocês novamente. Eu sou o príncipe da paz. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Anunciou paz a vocês que estavam longe, a nós, e paz aos judeus que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. É Ele que nos dá o acesso ao Pai. Se você está aqui nessa noite, ou se você vai ver essa mensagem, você não conhece a Deus, e acha que Deus é um Deus inacessível, vá até Cristo, entregue a sua vida a Ele, e Ele vai te revelar o Pai. Ele vai te dar o acesso ao Deus vivo. Cristo disse a respeito de si mesmo: quem vê a mim, vê ao Pai. O Deus vivo veio andar nessa terra. O Deus vivo caminhou entre nós. E nós vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Aquele que estava no princípio com Deus, que por meio dele todas as coisas foram feitas, se fez carne e habitou entre nós. E a mensagem dele era: se reconciliem com Deus. A obra de Cristo é comunhão. Comunhão com Deus e comunhão entre os irmãos. Cristo veio nos dar um lugar na família de Deus. No versículo 19 vai dizer: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Lembra, antes nós éramos vagantes nessa terra, sem família, sem um lugar a pertencer, forasteiros, vagando por esse mundo sem destino. Mas quando Cristo entra na nossa história, Ele está dizendo agora: olha, vocês já não são mais estrangeiros, vocês já não são forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa palavra concidadão, querido, é que agora você tem a mesma cidadania que o povo de Israel, membros do reino de Deus, membros da família de Deus. Nós todos temos um Pai sobre nós, o Pai que está no céu. Ele nos fez membros da família de Deus. Meu amigo, antes era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora é uma família de muitos irmãos, judeus e gentios, debaixo do mesmo Pai. A família cujo Pai dá o nome, uma família espiritual. Nós temos que começar a olhar para os nossos irmãos aqui, ó, olhar no rosto deles e falar: eu sou grato pela tua vida, querido, porque é só por você que eu consigo ter uma família espiritual. É só com você. A glória de Cristo vai ser manifestada no meio da igreja, dessa família. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
O que Paulo está dizendo aqui, que haverá um dia onde a glória de Deus virá sobre nós. E nós veremos a Deus de tal maneira que nós vamos falar assim, verdadeiramente, Deus habita entre nós. Porque lá em Apocalipse a declaração é essa: Deus está entre os homens. Só que esses homens não é qualquer um na terra, mas é essa família que Cristo veio edificar. Nós estamos construindo um edifício. É um prédio? É parede? Não. É um corpo por Cristo. É o lugar da habitação do Cristo. É homens e mulheres aliançadas que creram no Cristo, que veio em carne e habitou entre nós, que morreu sim, mas ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará em glória para buscar a sua família, para que todos habitem na presença do Pai, porque Ele disse: vou para o Pai preparar morada para vocês, e quando estiver pronto voltarei, e nesse lugar há muitas moradas reservadas para cada um de nós. Essa é a esperança, querido. O Natal é a esperança de que Ele veio, mas que Ele também vai voltar mais uma vez. Assim como Ele havia prometido que Ele viria nessa terra, Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. Que nesse dia nós possamos renovar a nossa esperança em Cristo, agradecendo a obra dEle, que Ele veio restaurar uma viva e verdadeira comunhão. Comunhão com Deus vivo e comunhão entre as pessoas. Que nesse dia você possa dizer: Cristo, nasça no meu coração. Cristo, que a esperança que há em Ti reine e governe o meu coração. Talvez você está ouvindo essa mensagem, o teu coração está desesperado, teu coração está angustiado, mas eu queria te lembrar nessa noite que o príncipe da paz veio nessa terra e os olhos dele estão fixos sobre nós, que há esperança em Cristo Jesus para toda a vida. Não há quadros irreversíveis diante de Cristo Jesus, porque Ele se fez carne, habitou entre nós e triunfou sobre a morte para nos dar a esperança de uma vida eterna. O reino de Cristo não se resume meramente a essa vida, mas a um reino vindouro, eterno, perfeito e glorioso. Porque se a nossa esperança em Cristo Jesus se resume somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus que Ele nos deu uma esperança eterna. Ele nos deu uma família espiritual para nos fortalecer até lá. E um dia Ele vai voltar. E a comunhão perfeita vai ser restaurada. Naquele dia não vai ter mais lugar para ressentimento, amargura e lamento. E nem medo da glória de Deus. Mas sim um ambiente de amor, paz, justiça e alegria no Espírito. Você deseja isso?